Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 36ª aula da Base Comum, que a função vai ser fazer uma revisão para a A6. O que nós vamos tratar nessa revisão? Origem da vida, então as hipóteses de como surgiu a vida na Terra e as teorias evolutivas. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Então, origem da vida. Como a vida surgiu no planeta Terra? Isso vem indagando os seres humanos há muitos e muitos anos. Então, inicialmente, surgiu a ideia de que a vida viria a partir de matéria bruta, ou seja, a vida poderia surgir em qualquer lugar, onde não tem vida mesmo. Algumas historinhas que se contam pensam que os cavalos surgiam nos pântanos à noite, né? E chegava até a ter uma receitinha de como fazer ratos, né? Se eu deixasse roupas sujas num lugar escuro, com grãos de milho ou de trigo durante 21 dias mais ou menos, depois iriam aparecer ratos. Essa é a teoria da abiogênese, a teoria que trata que os seres vivos vêm a partir de matéria bruta. Mas, ao longo do tempo, foram surgindo outras ideias. E aí começou então a ter uma disputa entre vários cientistas, uma discussão complexa a respeito da abiogênese, então a negação, a vida viria de matéria bruta, ou aqueles que acreditavam na biogênese, ou seja, a vida só vinha de vida. Aqui, essa figurinha mostra um experimento feito por Francesco Redi, aonde ele fez o seguinte: ele pegou um frasco, deixou esse frasco aberto e colocou pedaços de carne no seu interior. Em outro frasco, ele botou os pedaços de carne, mas ele tampou o frasco. O que ele percebeu? Que depois de uns dias, os frascos que estava aberto apareciam então uma série de larvas aqui no seu interior. E o frasco fechado não aparecia. Ele observou então que o frasco aberto permitia que as moscas chegassem e acessassem aqui o interior. Então as moscas colocavam ovos e do ovo surgiam as larvas. Aqui no frasco fechado, as moscas não conseguiam acessar a carne, então por isso a carne aqui não continha as larvas da mosca. Outros teóricos apareceram e continuaram a discussão entre a biogênese e a abiogênese. Niederhan fez um experimento para tentar provar a abiogênese, que foi o seguinte: ele pegou uma sopinha de carne, né, um caldo de carne, ferveu bastante para matar qualquer micróbio que tivesse aqui, deixou o frasco aberto e depois, quando foram olhar novamente, tinham ali os micróbios. Né? Spallanzani fez mais ou menos o mesmo experimento, mas com a questão de que ele tampou esse frasco. Então, essa sopinha de carne aqui, esse caldo de carne, ficou estéril, porque o calor matou os micro-organismos, e como estava tampadinho, os micro-organismos não se desenvolveram. A partir do momento que o frasco é aberto, esse caldo de carne se contamina, tá? Nesse meio tempo, tiveram várias discussões. Então, se a força vital que havia no caldo de carne havia sido morta pelo calor, se o oxigênio era importante para fazer com que a força vital permanecesse viva. Outros cientistas argumentavam que os micro-organismos acessavam por meio do ar que entrava, e assim sucessivamente. Até que a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio, então, para quem colocasse um fim nessa discussão. Então, apareceu Louis Pasteur. Pasteur fez um experimento bem interessante que foi o seguinte: pegou a sopinha lá, o caldinho de carne, botou nesse frasco e começou a ferver. Mas vejam que o interessante é que esse frasco ele tem esse gargalo aqui chamado de pescoço de cisne. Então, ele é alongado e virado aqui, né? O que aconteceu então? O Pasteur colocou o caldinho de carne aqui e depois ele aqueceu esse gargalo para que ele ficasse nesse formato de pescoço de cisne. Bom, quando ferveu aqui, o que acontece? A água entra em ebulição e ela vai saindo por aqui um vapor muito quente que vai esterilizando toda essa sopinha de carne e todo o interior do frasco.
O frasco foi deixado aberto. Para quê? Porque quem defendia que a força vital que estava aqui tinha morrido, né, pela falta de oxigênio, não tinha como colocar isso porque o frasco estava aberto. Por outro lado, hoje em dia nós sabemos que o frasco aberto permitia então a entrada de oxigênio, mas os micro-organismos ficavam presos aqui no interior desse pescoço de cisne. Por quê? Porque quando a água entra em ebulição, gotículas de água ficam aqui em todo esse interior e funcionam como se fosse um filtro. O ar entra, mas os micro-organismos ficam aqui, tá? Depois disso, Pasteur quebrou o gargalo e percebeu então que quando o gargalo é quebrado, permitia então a entrada de micro-organismos. Isso aqui ele corroborou então as ideias de que a biogênese, ou seja, vida vem de vida, estavam corretas. Existem outras teorias, né? A teoria da panspermia ou cosmozoica, né? Ela fala o quê? Que, na verdade, os primeiros seres vivos ou a primeira matéria orgânica, as primeiras células, vieram, então, de fora do nosso planeta. Eu teria, então, através de pedaços de rocha vindo do espaço, essa matéria orgânica, esses micro-organismos teriam chegado, então, à Terra. Essa teoria da panspermia, na verdade, ela só tira o problema. Ok, o meu ser vivo não surgiu na Terra, mas ele serviu aonde? Certo? Mas ainda é uma teoria que deve se conhecer. Posteriormente veio a teoria de Oparin e Haldane. Essa teoria, o que ela dizia então? Que na minha Terra primitiva, então a Terra foi formada, eu teria um ambiente bem inóspito, muitas erupções vulcânicas, descargas elétricas, né? No ar eu teria algumas moléculas inorgânicas que então em contato com essas descargas elétricas e depois com a chuva, chegando aqui nos oceanos aquecidos, teriam dado origem então às primeiras moléculas orgânicas e posteriormente aos primeiros seres vivos. Para tentar testar essa teoria, Fox e Miller fizeram um experimento clássico, tá? Com essa engenhoca aqui, que simulavam as condições que eram teorizadas presentes na minha atmosfera primitiva, para tentar ver se eles conseguiam chegar, então, aos compostos previstos na teoria de Oparin. A hipótese heterótrofa, ela fala o quê? Que o meu primeiro ser vivo que surgiu, ele era unicelular, provavelmente porque o ser vivo primeiro até aparecido, ele deveria ser uma forma simples de vida. Procarionte, por que procarionte? Porque os eucariontes já são mais complexos do que os procariontes, né? Então, o procarionte não teria aquela membrana nuclear. Seria uma forma de vida anaeróbica. Por que anaeróbica? Porque acredita-se que na minha atmosfera primitiva não tinha oxigênio. E heterotrófico, por quê? Porque ele teria que aproveitar as matérias já presentes no planeta para se alimentar. Continuando aqui, então, a teoria de Oparin e Haldane, ela falava o quê? Então, eu teria na minha atmosfera primitiva compostos inorgânicos. O Sol emitiria, então, a radiação ultravioleta. E como eu teria muitas descargas elétricas por conta das tempestades que teriam lá, esses meus compostos orgânicos, eles se agrupariam formando moléculas muito simples que permaneceriam lá na atmosfera. Essas moléculas muito simples que permaneceriam na atmosfera seriam depois trazidas para a superfície do planeta por meio da chuva. Então, como a Terra estava muito quente, eu teria a evaporação da água daqueles oceanos primitivos, depois a chuva, e essa chuva arrastaria essas moléculas para a superfície. Nos mares ainda muito quentes, essas moléculas, devido ao calor, passariam de moléculas simples para moléculas mais complexas. Essas moléculas complexas, então, devido à acidez do meio, formariam aglomerados.
E depois, esses aglomerados dariam origem aos coacervados, que seria aquela estrutura primitiva. Esses coacervados ganhariam, então, a capacidade de reprodução, de produção de novas moléculas, e aí eu teria, então, os primeiros seres vivos. Para testar a hipótese, então, nós temos que Milley e Urey fizeram aqui essa engenhoca para tentar reproduzir os aspectos daquela atmosfera primitiva. Então, vejam, todo o processo ocorre dentro dessa engenhoca aqui. Por quê? Para evitar que substâncias externas contaminassem o meu meio interno. Aqui dentro, o que eles colocaram? Água, porque imaginava-se que a Terra teria grande quantidade de água, seriam os meus oceanos primitivos. O calor aqui, ele vai estar, então, fornecendo a energia como se fosse, então, representando o Sol, mandando o calor aqui para a Terra, tá? Vejam, esse calor vai ferver a água, o vapor de água vai começar a circular aqui. Nessa região, então, o que vai ocorrer? Eu vou ter, então, a introdução de gases que vão, então, tentar reproduzir o que havia na minha atmosfera primitiva. Como eu estou tendo uma evaporação de vapor de água aqui, esse vapor de água vai levando esses gases para esse recipiente aqui. O que eu teria aqui, então? As camadas de gases da minha atmosfera primitiva, que seriam amônia, metano, hidrogênio, certo? Esses eletrodos aqui, eles vão, então, tentar fazer uma recriação dos raios que eu teria lá naquelas minhas tempestades na minha Terra primitiva. Então, essas descargas elétricas fariam com que esses compostos inorgânicos se aglomerassem e formassem, então, compostos orgânicos. Lembrando que se aqui eu estou aquecendo, a minha água passou do estado líquido para o estado gasoso, ela vem circulando aqui, aqui do lado eu tenho um resfriador. Por quê? Para fazer com que aquela água condense. Essa água condensando vai arrastando essas moléculas aqui para esse recipiente. Normalmente aqui eu teria um local onde eu recolheria essas amostras para ver o que apareceu aqui, tá? Então, o que Miller e Urey coletaram aqui? Eles coletaram compostos orgânicos mais complexos, tá? Vejam, eles chegaram até compostos orgânicos complexos. O que a teoria de Oparin e Haldane falava? Falavam que depois esses compostos complexos formariam coacervados e dos coacervados iriam aos micro-organismos muito simples. Não foi o que deu aqui, né? Aqui apareceram apenas compostos orgânicos complexos, não chegaram a coacervados. Então, eles corroboraram a teoria de Oparin e Haldane até a formação dos compostos orgânicos complexos. Com relação à evolução do metabolismo, a primeira hipótese é a hipótese heterotrófica. Trófos vem de alimentação, hétero diferente, então é aquele ser que não produz o seu próprio alimento, tá? O primeiro ser, então, seria fermentador, aproveitaria substâncias presentes no ambiente. Por que fermentador? Porque nesse ambiente não teria oxigênio, certo? Então, ele não faria respiração aeróbica. Esse ser fermentador daria origem aos seres quimiosintetizantes. Então, esses aqui aproveitariam substâncias químicas para a síntese dos materiais que eles precisariam. Os quimiosintetizantes dariam origem, então, aos fotossintetizantes. Esses fotossintetizantes poderiam aproveitar já o gás carbônico, lembrando aqui dos primeiros fermentadores, e então poderiam fazer a fotossíntese. A partir da fotossíntese, eu tenho a produção de oxigênio, então eu teria a origem dos seres aeróbicos. Uma outra hipótese para a evolução do metabolismo seria a hipótese autotrófica. Trófos, alimentação, autopróprio. Então, o ser produz o seu próprio alimento. O primeiro ser vivo seria quimiosintetizante ou quimiolitossintetizante. A diferença de quimiosintetizante para quimiolito, lito vem de rochas. Então, esse aqui aproveitaria substâncias químicas presentes em rochas. E esse aqui aproveitaria substâncias químicas, poderiam ser dissolvidas, presentes no ambiente. De qualquer forma, independente de um e de outro, né? A grosso modo, eles são colocados como a mesma coisa. Então, eu estou aproveitando substâncias químicas para a síntese da minha nutrição. Essas
Essa hipótese é corroborada por quê? Porque sabe-se que em locais muito quentes, em águas termais, eu encontro seres chamados árquea, que são capazes de viver nessas fontes hidrotermais. A partir do ser quimiosintetizante, eu teria o ser fermentador. Esse ser fermentador, então, na ausência do oxigênio, faria a fermentação, produziria o gás carbônico e aí daria origem ao fotossintetizante, que aproveitaria o gás carbônico para fazer a fotossíntese, liberando o oxigênio, e aí eu teria a respiração aeróbica. Lamarck, ele era um teórico evolucionista, um cientista, trabalhou muito tempo com plantas, com invertebrados, e ele tinha alguns pontos, ele acreditava na evolução, que as espécies se modificavam ao longo do tempo. Alguns pontos eram defendidos por Lamarck. Normalmente as ideias que estavam em vigor na época, aquelas ideias que estavam em grandes questionamentos, em grandes debates, muitas delas eram defendidas por Lamarck. Então, uma das ideias que Lamarck defende, que normalmente não se fala isso, é a geração espontânea. Lamarck acreditava na origem espontânea de seres vivos pouco complexos. E ele acreditava que esses seres iam ganhando complexidade de uma forma linear. Então, como assim? O ser vivo surgia simples, surgia micro-organismo ou um organismo muito simples, e ao longo do tempo, devido então à pressão que o ambiente fizesse sobre esse ser, paulatinamente ele ia ganhando complexidade, como se fosse um aumento linear. Então, o ambiente se modifica e o ser vivo vai se ajustando àquele ambiente de forma muito linear, né? Então, o que ele defendia? Que o ambiente se altera, ocorrem mudanças nesse ambiente e os organismos, então, eles têm que mudar o seu comportamento para viver naquele ambiente. Mudar o seu comportamento pode exigir uma mudança corporal, uma mudança de estruturas. Essas mudanças são, então, impulsionadas pelas mudanças ambientais. E aí vem uma ideia muito em voga da época, que era a questão do uso e desuso. Como assim, então? Aquilo que o organismo usa, ele vai ser estimulado, ele tende a aumentar em tamanho, em complexidade, em estrutura. E aquilo que o organismo não usa, o desuso, faz com que atrofie, que deixe de ser utilizado. A gente pode observar isso em algumas coisas muito simples da vida, e essas coisas simples é que impulsionaram essas ideias de uso e desuso. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente ou que por uma determinada doença para de mexer os membros inferiores, as pernas. Ao longo do tempo, a gente observa que o desuso dessas pernas faz com que elas vão perdendo massa muscular. Essas pernas normalmente ficam mais finas, a musculatura fica flácida porque não foi usada. Por outro lado, pessoas que fazem muita atividade física e que estimulam muito a musculatura, acabam tendo um aumento dessa musculatura visível. A gente vê pessoas que são fisiculturistas com os músculos extremamente trabalhados e avantajados. Plantas que vivem em ambiente onde tem uma perda de água, onde tem pouca quantidade de água, ou se eu reduzo a água numa planta, eu tendo a crescer raízes adventícias, para elas tentarem pegar mais água que tenha presente ali naquele solo, né? Plantas iluminadas apenas de um lado se viram, então há uma tendência do organismo a se alterar de acordo com o meio, e essas modificações que eram vistas levaram então ao impulsionamento dessas ideias, tá? Uma outra coisa que ele defendia era a transmissão das características adquiridas. Então, se o animal, se o vegetal usou muito uma estrutura e essa estrutura ganhou complexidade, se tornou maior, se tornou mais conspícua, essa estrutura seria então transmitida aos seus descendentes. Bom, essa questão da transmissão das características adquiridas é uma questão que hoje em dia, com os conhecimentos que a gente tem, com experimentos que vieram depois, a gente consegue debater muito fácil, né? Uma pessoa que sofre um acidente e perde um braço, o filho dela não vai nascer sem o braço. Então, aquela característica não é transmitida.
Quando a gente transmite uma característica, essa característica tem que estar ligada a uma modificação no material genético. É óbvio que Lamarck não conhecia isso, tá? Então ele não tinha como fazer esse tipo de especulação. Hoje em dia a gente sabe que nós temos um DNA, um RNA. Se eu tiver alguma mutação, alguma alteração no meu DNA, ok, essa modificação pode ser transmitida para os meus descendentes. Agora, uma modificação simplesmente em características físicas, isso eu não vou passar, certo? Se eu pintar o meu cabelo de louro, meus filhos não vão nascer louros, modifiquei uma característica física, modifiquei apenas um fenótipo. Lembrando, Lamarck não conhecia DNA, RNA, divisão celular, esse tipo de conhecimento veio posterior a ele. Darwin, o que nos chama sempre a atenção quando a gente fala em Darwin é a questão da seleção natural. Quando vocês assistem filmes ou desenhos animados, geralmente fala assim, os mais fortes sobrevivem. É preciso chamar a atenção de vocês que a seleção natural não fala que os mais fortes sobrevivem. Fala que os indivíduos mais aptos, aqueles que têm uma vantagem adaptativa no meio. Essa vantagem, ela pode ser qualquer característica. Pode ser coloração, pode ser número de descendentes, pode ser tamanho e não necessariamente grande. Às vezes animais muito pequenos se escondem mais fácil, se camuflam mais fácil, conseguem escapar de um predador de uma forma mais rápida. Pode ser velocidade, tá? Então assim, não é o mais forte sobrevive. Essa frasezinha, ela é errada. O que a seleção natural me diz é a sobrevivência do mais apto, aquele que tem uma vantagem adaptativa. Se ele vive mais tempo, ele pode deixar mais descendentes. E aí esses descendentes provavelmente devem herdar essa característica. Herdando essa característica, eles passam a característica para a sua prole, tá? Então, o que Darwin falava é que essa sobrevivência e a reprodução elas não vão acontecer ao acaso. Tudo bem? Bom, Darwin, ele não cria naquele aumento de complexidade linear que Lamarck tratava. Darwin falava que a complexidade evolui como relação, como um resultado da adaptação da vida às condições locais. Então, eu tenho um ancestral, esse ancestral tem características que contém uma série de vantagens para este ser no ambiente. Se este ancestral consegue sobreviver e consegue passar, as características dele são passadas adiante. Algumas mudanças ambientais podem ocorrer? Podem. E essas mudanças podem selecionar, podem impulsionar outras diferenças. Então, às vezes, uma característica que era vantajosa num período, em outro ela pode deixar de ser, na verdade, né? Esse processo de seleção natural, então, ele ocorre de forma natural e ele é observável nas transformações dos seres vivos. Darwin via fósseis, estudou alguns fósseis e observou que havia modificações em seres vivos. Mas o que ele postulava? Aquele ser vivo que não conseguiu sobreviver, ora, se ele não sobreviveu, ele não passa aquela característica aos descendentes. Então, aquele ser acaba sendo eliminado do sistema. Vamos, então, a uma outra diferença entre Darwin e Lamarck. Darwin acreditava em extinções e Lamarck não acreditava em extinções. Ele acreditava que o ser se modificava ao longo do tempo, propulsionado pelo ambiente. Tá? Então, aqui fechando, né? Se o animal tem alguma característica que o ajuda a resistir ao meio, então o meio ele tem resistência, nós já vimos isso, tá? Se a característica do animal faz com que ele resista a esse meio, ele tem maior sucesso reprodutivo. Por quê? Se ele vive mais tempo, ele tem maior chance de reproduzir. Se ele tem maior chance de reproduzir, ele deixa mais descendentes. Então, esse sucesso reprodutivo é caracterizado como? Conforme a quantidade de descendentes. Eu deixo muitos descendentes, é um sucesso reprodutivo, tá? E como ele deixa descendentes, então essas características elas são passadas à próxima geração, que continua tendo uma vantagem. Esse quadro aqui, ele tenta nos mostrar algumas diferenças básicas entre Darwin e Lamarck, pensamentos de Darwin e Lamarck. Então, o que Darwin postulava? Então, existia variação na minha população. População, então, conjunto de organismos que pertencem a uma mesma espécie.
Darwin não falava de como ocorria essa variação, lembrando que na época de Darwin e Lamarck não havia aquele conhecimento a respeito de DNA, RNA, síntese de proteínas, mutações, nada disso. Então ele simplesmente dizia que havia variação nessa população. E isso é observável. A gente consegue observar, por exemplo, numa população de pombos, que uns têm penas de umas cores, outros têm penas de outras, outros têm o peito mais pronunciado, outros não. Outros têm asas maiores ou asas menores. Então essas variações, elas naturalmente ocorrem e ele observava isso. Essas variações eram passadas por herança, ou seja, aquele ser da população que tivesse uma vantagem adaptativa sobrevivia mais tempo e, sobrevivendo mais tempo, ele pode deixar descendentes. Deixando descendentes, aquela característica vai passando de geração em geração, tornando as gerações, então, mais aptas a viverem naquele ambiente. Mais indivíduos com aquela vantagem adaptativa. Os que não têm a vantagem são eliminados do sistema porque não conseguem sobreviver. Então, eu tenho a minha sobrevivência diferencial. Indivíduos mais aptos sobrevivem, indivíduos menos aptos são eliminados do sistema. Os que são eliminados não podem deixar as suas características para gerações futuras. Ora, se ele morreu, ele não reproduz, certo? Aquele que sobrevive, reproduz. E aí a gente chega ao conceito de extinção. Então, Darwin acreditava na extinção. Ele acreditava que aqueles que tinham uma desvantagem, que não eram bem-sucedidos reprodutivamente, eram extintos e aquela característica era eliminada da população. Lamarck, então, as principais ideias aqui relacionadas a Lamarck, a gente tem o uso e desuso. Então, uma estrutura que é muito utilizada desenvolve, uma estrutura pouco utilizada atrofia. Esse aqui é o uso e desuso. E muito relacionado com a transmissão das características adquiridas. Ora, se eu adquirir uma característica, eu passo essa minha característica adiante. Então, vejam, se eu tenho um lugar onde tem muitos frutos, a tendência é que os bicos dessas aves vão se moldando a ficarem bicos especialistas em frutos. E esses bicos especializados em frutos são transmitidos para as próximas gerações. Essa era a ideia de Lamarck, tá? O aumento de complexidade, então, ele seria gradativo e linear. Conforme o meio vai se modificando, os seres vivos respondem a essa modificação do meio com estruturas que vão, então, se desenvolvendo ou se atrofiando pelo uso e desuso e passando para essas características para os seus descendentes. E ele não levava em consideração a extinção. Na verdade, ele acreditava o quê? Que os seres se modificavam e, se modificando, iriam ficando diferentes, mas não que uma espécie fosse extinta. Darwin acreditava que sim. Darwin acreditava que algumas espécies poderiam ser eliminadas do sistema. Um ponto básico que marca a diferença entre pensamento de Lamarck e pensamento de Darwin, a gente tem a função do ambiente. Então, como que o ambiente é visto por Lamarck e como que o ambiente é visto por Charles Darwin. No caso de Lamarck, o ambiente causa transformações, ele é o motriz. É ele que move as transformações. O ambiente muda, o ser vivo se adapta. Então, ele tem que mudar para acompanhar essa mudança, essa transformação do meio ambiente. Para Darwin, o ambiente seleciona. Então, um ambiente diferente vai selecionar quem vive ali ou não. Vamos fazer um exercício de imaginação. Então, Lamarck pensava o seguinte, um exercício, tá? Imaginativo aqui. Se eu tenho um ambiente que seca, os seres vivos eles vão se modificando para reter mais águas. Plantas vão reduzindo folhas, vão criando mais raízes. Animais têm mais estruturas para reabsorver a água e menos estruturas para eliminar a água. A urina passa a ter um menos volume, a respiração passa a reter mais água. Se o mesmo estudo fosse feito com Darwin, o que ele faria? Um ambiente secou, plantas que têm folhas largas, plantas que têm poucas raízes seriam eliminadas. Ficariam quais? Aquelas que conseguem reter mais água. Animais, alguns desperdiçam água, outros retêm água. Os que desperdiçam água seriam eliminados. Os que retêm se manteriam no sistema. Perceberam a diferença de um pensamento para o outro só com esse exercício mental? Então aqui, só uma gracinha para a gente brincar um pouco com as ideias de Darwin e Lamarck. Observe essa frase aqui. O gafanhoto é verde porque vive na grama.
e o gafanhoto vive na grama porque é verde. Qual dessas duas frases seria atribuída a Lamarck e qual dessas frases seria atribuída a Darwin? Vamos pensar. Aqui ele está falando, o gafanhoto é verde. Por que ele é verde? Porque ele vive na grama. E a segunda está falando aqui, ele vive na grama porque ele é verde. Então, analisando essas duas frases, a primeira, o gafanhoto é verde porque vive na grama, o que essa frase está sugerindo, o que ela está me dizendo? Que os gafanhotos foram se tornando verdes para viver na grama. O gafanhoto cor-de-rosa, o gafanhoto vermelho, o gafanhoto laranja, o lilás de bolinhas verdes, eles ficariam visíveis. Então, eles foram modificando o seu corpo, se tornando verdes para poder viver na grama. Nessa minha segunda frase, o gafanhoto vive na grama porque é verde, então seria uma ideia darwinista, porque ela indicaria que os gafanhotos verdes levaram uma vantagem sobre as outras cores. Então, na grama eu teria gafanhotos de diferentes cores, verde, vermelho, amarelo, rosa choque, azul de bolinhas lilazes e etc. Certo? Um predador chega, qual que ele vê? O cor-de-rosa, o vermelho, o laranja, e aí ele vai comendo. O verde é mais difícil de ser visto, ficaria vivo. Este que fica vivo consegue deixar descendentes. E por isso os gafanhotos foram ficando verdes, porque os outros de outras cores foram eliminados. O verde ficou, opa, ele pode deixar descendentes. Aqui, de novo, para a gente fazer uma brincadeirinha, então aqui, ó, eu tenho girafas de pescoço curto e muito alimento disponível lá na árvore, lá em cima. As girafas, ó, tadinhas, tentando alcançar esse alimento que está em abundância aqui, vão esticando os pescocinhos. Aqui, ó, elas já estão com o pescocinho maior, conseguem atingir esse alimento que tem abundância e continuam esticando os pescocinhos. E aqui, opa, olha só, girafas pescoçudas alcançando o alimento lá de cima. Cada girafa que foi ficando mais pescoçuda foi tendo filhinhos pescoçudos e os filhinhos pescoçudos se esticando e tendo mais filhinhos pescoçudos. Aqui embaixo eu tenho o quê? Opa, girafas com pescoços maiores e girafas com pescoços menores. As girafas com pescoços maiores conseguem pegar as folhinhas que estão aqui em cima. Aqui eu não sei se dá para ver direito, mas tem uma girafa morta. Oh, coitadinha, tinha o pescoço curto, não conseguiu alcançar a folhinha lá em cima e morreu de fome. Resultado, ficaram vivas apenas as que tinham o pescoção e aí tiveram filhinhos pescoçudos porque só tinha essa característica na população, uma característica que foi favorecida. Assim, qual é a conclusão que a gente chega? Esse meu primeiro quadrinho aqui, essa minha linha, ela está calcada em ideias lamarquistas. Por quê? As girafas foram ficando pescoçudas, se esticando, ficando pescoçuda, então uso e desuso. Quanto mais usa a estrutura, qual é a estrutura que ela está usando muito? O pescoço. Esse pescoço vai se desenvolvendo, vai ficando com uma estrutura mais complexa, maior. Como ela vai crescendo aqui o pescoço e tendo filhinhos pescoçudos, significa que é a transmissão das características adquiridas. Conforme a girafa se estica, uso e desuso, aumenta a estrutura, tendo filhinhos para os quais ela passa essa característica adquirida, transmissão dos caracteres adquiridos. Então, essa minha linha aqui, esse meu quadrinho aqui, mostra uma tendência a ideias lamarquistas. Já essa minha segunda linha aqui, aonde mostra girafas com pescoços grandes, girafas com pescoços curtos, mostra o quê? Uma ideia darwinista. Eu tinha na minha população uma variação de indivíduos. Indivíduos com pescoço longo, indivíduos com pescoço curto. O ambiente, no caso aqui, o alimento alto, seleciona o indivíduo que tem uma vantagem adaptativa. Qual é essa vantagem adaptativa? O tamanho do pescoço. Pescoço longo é selecionado positivamente, fica vivo. Se fica vivo, vai se reproduzir indivíduo com pescoço longo com indivíduo com pescoço longo. Então, essa característica é mantida na população por meio de uma herança, ou seja, eles vão reproduzindo, vão deixando essa característica. Indivíduos de pescoço curto são selecionados negativamente. Se eles são selecionados negativamente, eles são eliminados do sistema.
E então, eu tive a seleção natural agindo e selecionando positivamente as girafas de pescoço longo, que eram capazes de transmitir essa característica para os seus descendentes. Por quê? Se elas viviam mais, elas têm um sucesso reprodutivo. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe de biologia. Até a próxima!